Assinale a alternativa que representa o valor em quilo-ohms que o resistor variável R3 deve ser ajustado para que a corrente em R5 indicada no amperímetro seja zero. Pede para medir a resistência em quilo-ohms. Então, bem aqui, a gente tem que ter o ômega do alfabeto grego para representar quilo-ohm. E diz para que a corrente no resistor R5, esse é o resistor R5, indicada pelo amperímetro, seja zero. Então, nós teríamos 1, 2, 3, 4 resistores percorridos por corrente, mais aquele resistor do meio não percorrido por corrente. Ora, esse tipo de circuito lembra um circuito muito comum e que a gente precisa conhecer e que você precisa saber trabalhar com ele, o chamado circuito de losango ou ponte de Wheaton, como aparece ali. O Wheaton, o camarada que idealizou esse circuito, que acaba tendo a função de ohmímetro. Ele serve para determinar valores de resistência desconhecida. É um circuito que sempre é armado do mesmo jeito, com pequenas variações, e que sempre apresenta a mesma relação matemática, por isso que ela precisa ser conhecida. Então vamos dar uma olhada na figura para poder colocar os detalhes lá. A ideia do Wheaton foi montar um circuito associando resistores em série entre si, como por exemplo, aparece aqui o resistor R1 e o resistor R2. Um outro par de resistores também colocados em série, o resistor Rx com o resistor R3, e esses dois pares colocados em paralelo um com o outro. Você vê aqui a ligação da bateria, polo positivo e polo negativo. A ideia é que a corrente que parte da bateria no polo positivo, ao chegar no ponto A, ela sofre uma divisão. Parte da corrente vai pelo par R1-R2, a outra parte da corrente vai pelo par Rx-R3. Formado assim o losango, o Wheaton imaginou então utilizar a outra diagonal do losango, aqui nomeada por CB, para colocar um quinto resistor, ou um amperímetro, ou um voltímetro, ou uma lâmpada que seja. Agora, o que é a característica principal ponte de Wheaton? É a gente conseguir uma tal arrumação de valores na ponte que ela fique equilibrada. O que é a ponte equilibrada? Que o voltímetro que aparece na diagonal do losango, ou seja, o resistor que fica ligado entre os pontos C e B, ele não funcione. Se for uma lâmpada, ela não acende. Ora, um elemento elétrico não vai acender, no caso se for uma lâmpada, ou não vai funcionar, se não for percorrido por corrente. Não ser percorrido por corrente significa dizer que não há diferença de potencial. Nesse caso, então, significa dizer escolher valores de R1, R2, Rx e R3 que fizesse com que os pontos B e C tivessem potenciais iguais. O grande trabalho do Wheaton foi conseguir descobrir a condição matemática para que isso acontecesse. Qual é ela? Quando você tem valores no losango de tal maneira que o valor de R1 multiplicado pelo valor de R3 e o valor de R2 multiplicado pelo valor de Rx constituem produtos iguais, sempre que essa condição entre os valores das resistências é satisfeito, a ponte fica em equilíbrio. Ou seja, a diferença de potencial entre os pontos C e B é zero. Consequentemente, a corrente entre os pontos C e B também é zero. E por que eu falei que esse circuito tem a função prática de funcionar como um ohmímetro, ou seja, um medidor de resistência? Repara que uma das resistências eu indiquei aqui como sendo um reostato,
Um reostato é um resistor de resistência variável e regulável, enquanto que os outros resistores R1 e R3 são chamados resistores ômicos. O que é um resistor ômico? Aquele que tem resistência constante. Em laboratório, a gente sempre tem um circuito desse de Wheaton montado, com o reostato, 2 resistores ômicos conhecidos, e sempre se deixa um buraco para quando encontrarmos uma resistência cujo valor a gente não conheça, a gente possa utilizar essa condição de Wheaton para fazer a medida dela. O que acontece? A gente pega a resistência desconhecida e encaixa naquele espaço. E vai regulando o reostato, mudando o valor da resistência, até que a gente consiga uma DDP zero na diagonal do circuito. No instante em que essa DDP zera, a gente tem então essa condição de Wheaton obedecida. Ora, repara que se os valores de R1 e R3 são conhecidos e o valor de Rx eu regulei, então eu posso medir no reostato, acaba que na minha equação eu conheço o valor de R1, o valor de R3 e eu determinei o valor de R2. Consequentemente, usando a condição matemática da ponte de Wheaton em equilíbrio, eu consigo descobrir o valor de Rx. Aí você vai me dizer, mas Idelfrânio, por que você está falando de ponte de Wheaton se o circuito da questão que aparece é esse daí, onde eu não vejo losango nenhum? Pois eu vou te dizer que tem um losango aí. Lembra que para trabalhar com circuito, que é a primeira coisa que a gente faz, coloca os pontinhos de potencial, não é assim? Então vamos começar pelo polo positivo da bateria. Vou chamar isso aqui de A volts. Lembra que fios de ligação representam pontos de mesmo potencial. Então todo mundo aqui é A. Agora, indo lá para o polo negativo da bateria, aqui a gente tem B volts. Fio de ligação, todo mundo aqui tem B volts. Para completar os terminais de ligação dos resistores, eu vou chamar isso aqui de C e vou chamar isso aqui de D. Ora, colocar os pontos também oferece a vantagem de eu poder redesenhar o circuito, mostrando o ponto A lá em cima, o ponto B aqui embaixo, o ponto C aqui na esquerda e o ponto D aqui na direita. Qual é o resistor que aparece ligado entre os pontos A e C? É o resistor R1 de 4,7 kΩ. O resistor R1 de 4,7 kΩ. O resistor que aparece ligado entre os pontos C e B é o resistor R2 de 235 ohms. 235 ohms. Entre os pontos A e D, nós temos o reostato, o resistor R3, que inclusive nessa questão é o valor desconhecido. R3. R3. E finalmente, entre os pontos D e B, o resistor R4, que aparece ali como tendo 100 ohms. E aquele resistor R5 da questão, que está ligado ao amperímetro, cuja corrente indicada deve ser nula, é a condição de existência que ele pede, está ligado na diagonal do losango que agora você é capaz de enxergar. Repara que se não passa corrente no resistor R5, o que nós temos é uma ponte de Wheaton em equilíbrio. E segundo o trabalho de Wheaton, os produtos das resistências dos lados opostos do losango apresentam valores iguais. Dessa maneira, nós teríamos então um valor de resistência R3 que nós poderíamos calcular como sendo: primeiro, desaparece esses ohms. Depois, o produto 4,7 vezes 100, que vai dar 470, a unidade que ficou aqui, ó, quilo-ohms.
que é exatamente a unidade que foi pedida no enunciado. Quilo-ohms. E dividido por 235. Isso vai dar um valor de R3 de, a conta é fácil, 470 dividido por 235, que vai dar 2 quilo-ohms. E se é para marcar uma alternativa correta, nós teríamos que dizer alternativa B de bola. Aí deixa eu tentar adivinhar o que é que tu está pensando agora. Mas Idelfrânio, como é que eu, em sã consciência e na hora da prova, vou olhar para um circuito como esse e pensar em ponte de Wheaton? Porque não aparece desenhado como losango, o enunciado não cita ponte de Wheaton. E a prova não é sobre ponte de Wheaton, eu tenho 1000 coisas para pensar. Como é que eu ia lembrar disso? De fato, é o que eleva o grau de dificuldade da questão. Então, primeiro, o que é que eu preciso? Conhecer a teoria. Segundo, ter treinado bastante. E terceiro, sempre vale a pena ficar esperto com o contexto. Repara o que ele mostra. Ele mostra um circuito armado com 4 resistores e um 5º resistor no meio. E sempre vai dizer que aquele resistor não funciona, se for uma lâmpada não acende, que não tem diferença de potencial ou que não tem corrente. Para fazer isso, normalmente ou um resistor vai estar em curto-circuito ou é porque ele vai aparecer assim, numa ponte de Wheaton, ainda que disfarçada.